Boa noite, galera. Graça e paz. É uma alegria poder voltar aqui com o nosso bate-papo com Godoy da Unção. E eu estou muito feliz com essa volta. Hoje aí um dia muito legal, muito importante para nós. Você que está em casa aí, eu quero convidar você a compartilhar essa live. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus irmãos. Nós estamos aí, esse aí é o meu Facebook, a minha fanpage, Godoy da Unção Oficial. Eu quero que você esteja conosco nesse momento. Nós vamos estar aí. Meu Instagram é Godoy da Unção Oficial. Segue lá no nosso Instagram. Eu tenho certeza que você nos acompanhando, você vai ver tudo que nós temos feito no decorrer dos meses aí. Tem também aí o meu canal no YouTube. O canal no YouTube é Godoy, Bate-Papo com Godoy da Unção. É um papo legal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se quiser entrar em contato comigo, tá? Telefone de contato, fale comigo, 985838152. Gente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, da nossa vida aí, que é a situação da pandemia, coronavírus. E eu quero deixar algumas dicas para você que está sobre o coronavírus. Gente, se você for sair na rua, é muito importante. Coloque a máscara, entendeu? Se a orientação do Ministério da Saúde ou das prefeituras, das cidades, é usar a máscara, então use a máscara, é importante. Cara, chegou em casa. É importantíssimo tu chegar em casa, lavar suas mãos com sabão, entendeu? Com bastante sabão, fazer bastante espuma. Tem umas técnicas legais na internet para você lavar as suas mãos. E é muito importante. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito complicado, é um momento muito delicado. Muitas pessoas têm morrido por conta dessa situação e nós precisamos tomar cuidado. Você que tem aí papai, mamãe, idoso, evite com que ele saia de casa, entendeu? Vai comprar para eles, vai lá, compra para eles, não permita que eles fiquem na rua. Nós vamos passar por isso, se Deus quiser. Eu creio, se der, nós vamos passar por esse momento. E hoje, como eu falei com você, a alta do nosso programa, e ele tá demais. Por quê? Porque hoje eu tenho a honra de receber o nosso irmão Giovanni. Boa noite, Giovanni, meu amigo. Tudo bom, Giovanni? Boa noite, boa noite, Godoy. Tudo bem? Me escuta aí perfeitamente? Perfeito. Tá me ouvindo legal? Estou te ouvindo sim, Godoy. Em primeiro lugar, gostaria de te parabenizar pela iniciativa, né? Muito bacana. Que bom que a gente tem pessoas como você aí que sempre, em qualquer momento, independentemente de ser momento favorável ou desfavorável, sempre está disposto aí a buscar algo novo, né? Para nos ajudar, para nos auxiliar. Eu acho que esse momento aí é muito bacana. Muito obrigado pela oportunidade em poder participar desse momento com você, né? A gente fica bem distante e está tendo a oportunidade de passar esses minutos juntos aí, tá? Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí a live. Muito obrigado pela participação. Espero que nós possamos, mesmo à distância, aprender bastante, né, sobre um tema bem pertinente na vida de todo mundo, independentemente de momento, né, Godoy? Independentemente de ser pandemia ou de não ser, de estar levando uma vida dentro da normalidade. E eu costumo falar, né, se é que normalidade agora existe algum parâmetro para normalidade, né? Eu acho que depois desse momento, desse período que nós estamos passando, normalidade perdeu um pouco o sentido, né? A gente realmente não sabe mais o que é ter, eu não sei mais se trabalhar em home office já passa a não ser tão normal, não sei mais se a gente Verdade. comer só em casa, né, evitar aglomeração já vai fazer parte da nossa nova realidade, e eu acho que na nossa vida financeira não é diferente. Eu acho que vai passar por alguma mudança, mas porém aí para a tranquilidade de todos, né, eu acho que é uma das coisas que falando do nosso orçamento e da nossa maneira de gerir, muda pouco. Né? De repente, a maneira de se obter uma renda vai mudar bastante, mas a maneira de gerir o dinheiro, ela muda pouco, mesmo por um momento tão turbulento igual esse. Mais uma vez, aí, muito obrigado, Godoy, pela oportunidade e muito obrigado a todo mundo que está dispondo do tempo aí para estar com a gente nessa live, tá?
tranquilo. Giovanni, antes da gente começar aí nosso bate, eu peço para as pessoas compartilharem essa live, porque vai ser muito interessante. Nós vamos tratar assunto aqui muito importante sobre a área financeira, porque nós sabemos aí que o governo federal disponibilizou 3 parcelas de R$ 600, mas nós sabemos que pode acabar e a pessoa não conseguir fazer com que concluísse ou com que comprasse tudo que tinha que comprar. Então nós escolhemos esse que fala assim, como minimizar o impacto nas nossas finanças depois, né, no momento dessa pandemia. E você, melhor do que eu, para nos ensinar e nos explicar um pouquinho sobre essa situação. Giovanni, qual é a lição que esse momento de pandemia pode nos ensinar? Fala para mim um pouquinho sobre o que pode nos ensinar esse momento aí que nós estamos vivendo na nossa área financeira. Então, Godoy, eu acho bem pertinente a questão da pergunta ao momento, né? Acho que não dá para a gente resumir em uma palavra, realmente a gente tem que se aprofundar um pouco mais no tema da pergunta para a gente conseguir ter uma relevância maior na resposta, né? Por exemplo, eu acho que eu cheguei a anotar aqui, eu estou com o meu computador aqui como fonte de pesquisa, e eu acho o seguinte, eu achei uma Sim. frase aqui de uma economista, depois eu posso divulgar o nome, você divulga no Face depois. Eu achei muito bacana que ela fala que esse momento de pandemia, né, ele ensina para a gente basicamente, dentre muitas coisas, 3 coisas que ela acha muito importante, né, que a gente meio que tinha esquecido que dava para fazer, que dava para viver dessa forma, e hoje a gente consegue. Então eu vou enumerar nessa ordem, né? Então a primeira, esse momento de pandemia, ele ensina para a gente que é possível a gente viver com menos do que a gente vivia. Esse momento de pandemia, ele ensina que é possível a gente evitar muito mais desperdício do que a gente fazia antes. E esse momento de epidemia, ele mostra para a gente que é possível a gente viver uma vida muito mais equilibrada, né? E menos consumista. Eu te confesso que desde o momento da pandemia, eu acho que eu me arrumei umas 2 vezes, cara, que foi para levar o meu filho no médico, né? Eu fico olhando pro guarda-roupa, algumas roupas assim que eu nem cheguei a usar, um tênis ou outro que eu também não consegui usar ainda para ir em nenhum lugar. E eu acho que é uma das lições que para mim realmente ficaram mais marcantes, né, cara? Coisa que a gente antigamente nem se atentava e hoje a gente de maneira Sim. obrigatória, né, na nossa vida, a gente passar por isso. E aí, Godoy, dentre isso e outras coisas, passando para a área financeira, eu acho que vale muito a gente fazer uma reflexão do momento financeiro que a gente vive, né? A gente realmente viveu um momento de uma vida muito acelerada, né, de um imediatismo Sim. muito grande, Verdade. onde pouco a gente parava, né, onde a gente pouco parava para planejar o que a gente ia fazer há uma semana, que dirá o que a gente ia fazer daqui a 3 anos, 5 anos, 4 anos, que é mais ou menos o que rege uma vida financeira. Eu posso garantir para você, Godoy, que é praticamente impossível você falar de vida financeira ou de área financeira sem você falar de planejamento. Eu costumo dizer que assim, a maioria das pessoas elas confundem muito a questão da finança com uma boa planilha, com você ter uma excelente memória de cálculo, com você ter uma máquina muito boa para você calcular. Hoje a gente tem meio que quase que escravo, né, de sistema, de computador e etc. Abandonaram essa questão das planilhas em papel, das escritas e tudo mais, e hoje nós somos muito a favor do notebook, já fomos do tablet, já fomos do iPad e etc. Mas só que quando a gente entra na área financeira, Godoy, quando a gente entra na área financeira, a ferramenta que você vai utilizar, ela passa a não ser mais tão relevante. Na área financeira, a questão da disciplina para você cumprir um planejamento financeiro, ele é muito mais importante do que a ferramenta que você vai usar para guardar esses dados. Pouca diferença vai fazer se você vai guardar a sua análise financeira, o seu planejamento familiar, numa planilha de Excel, né, numa mega top planilha de Excel, numa dinâmica, ou se você vai guardar esse planejamento financeiro seu num caderno. Qual que vai ser o melhor planejamento, Godoy? Vai ser o que você vai ter disciplina para seguir e vai ser o que você vai cumprir a risco que você está determinando, o que você está determinado para fazer.
E aí existem várias coisas que a gente vai se aprofundar aí no meio do bate-papo que dá para a gente fazer. Sim. Uma das principais, ô Godoy, eu acredito que a maioria das pessoas que se interessam por esse tema são pessoas que têm uma vida familiar, né, que não fazem um planejamento familiar pensando só em si, né, que fazem um planejamento familiar para mais pessoas. Então, assim, um do, uma das características fundamentais para um bom planejamento, principalmente quando a gente fala um planejamento de família, né, que é mais ou menos uma área que está sendo mais impactada agora, nesse processo de pandemia, né, realmente é o risco, né, a mãe que tem 2 filhos e realmente perdeu a renda, o pai que é o principal provedor da casa e realmente perdeu uma renda que não estava contando que perderia. Às vezes a gente acha que perder a renda é só o cara que perdeu o emprego, mas não é. Tem gente que perdeu hora extra, tem gente que teve o salário reduzido, que está trabalhando metade da carga horária, e isso tudo ele impacta na nossa vida sem a gente estar esperando. Se você não tinha um bom planejamento, não tinha uma reserva, você realmente você está fadado a nesse momento você está numa situação complicada. E é isso que hoje, dentro desse bate-papo, a gente vai tentar esclarecer um pouco como que a gente consegue minimizar um pouco esse risco, minimizar um pouco essa dor, esse momento que a gente está passando na área financeira. E aí, quando a gente fala de família, o Godoy, não, é muito importante, é muito difícil a gente conseguir ter um bom resultado financeiro, ter um excelente planejamento financeiro em família, se todo mundo não estiver remando na mesma. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o planejamento financeiro que venha a ser feito, o ideal é que ele seja feito de forma transparente e dividido com 100% da família. Mesmo que seja com seus filhos, mesmo que seja com sua esposa, mesmo que você seja o principal provedor ou provedora da casa, é importantíssimo todas as pessoas da casa estarem cientes do momento financeiro que você está passando. Esse é o ponto principal para você começar a fazer um excelente planejamento. Porque aí, quando todo mundo começa, já estão no mesmo time, né? Vamos se dizer, estão na mesma casa, né? Na mesma família. Quando todo mundo começa a seguir a mesma ideia, rumar na mesma direção ou jogar junto, as coisas ficam muito mais fáceis, porque todo mundo vai pensar de maneira uniforme. Isso, porque todo mundo vai pensar de maneira uniforme, e aí, por mais que não pareça, né, eu costumo sempre falar isso, tá, Godoy? Isso é um ditado que não é meu, né, mas eu costumo falar muito isso no meio empresarial, a gente sempre fala isso, né? Às vezes os mosquitos, eles incomodam mais a gente do que um elefante, né? Daí você vê, às vezes, se você for visitar um zoológico, o elefante é um bicho gigante. Você vê ele lá, geralmente, deitadão, na dele, não te apurrinha. Você pega um lugar, cara, fechado, solta 6 mosquitos, tu vai ver que estresse que vai te dar. E aí, na nossa vida, tanto financeira, ou às vezes empresa, a gente sempre fala isso. Dificilmente uma empresa, ela quebra por um grande erro. Se você for consultar hoje a vida financeira de uma pessoa que está bem endividada, você pode ver que dificilmente essa pessoa tem uma dívida muito grande. Ou não, ou seja, são os mosquitinhos. São aquelas pequenas dívidas que vão se acumulando, são aquelas parcelinhas do cartão, aquela parcelinha das revistas, aquelas parcelinhas dos cosméticos que acabam no final te enrolando financeiramente. Acabam no final tirando realmente como é que pode se dizer de uma maneira mais tangível, tirando seu fôlego, né? Vai tirando seu fôlego financeiro, aí quando você vê, você realmente, cara, não consegue mais honrar, e aí quando você chega num período desse, você pode refletir a segunda pergunta que deve vir aí. Entendi. E a gente né, Giovanni, que às vezes tem pessoas que nesse momento aí dos reais, se bobear, já tá gastando 700, entendeu? Vai ganhar 600, mas já gastou 700. Não fez um planejamento, entendeu? Ela não planejou, na verdade, ter acesso ao dinheiro e saber como economizar, correto? Perfeito, Godoy. E nesse momento é muito importante você esquecer, né? Passar um risco no chão da forma que você lidava com as suas finanças e você, a partir de agora, instaurar um novo modelo de gestão financeira na sua vida, tá? É muito importante você fazer esse acompanhamento, por mais que seja com os R$ 600 do governo. Por quê? Porque gerir a vida financeira não quer dizer que você vai só gerir dinheiro. Você vai gerir, você vai gerenciar 100% dos recursos que você tem na mão. Então, se 100% dos recursos que você tem na mão é os R$ 600 que o governo está disponibilizando de um dinheiro que não é do governo, o dinheiro é teu, né? A gente contribui com tudo que a gente faz para o governo e o governo agora está retribuindo uma parte do que a gente já pagou nesse valor de R$ 600 para alguns, etc. Então, assim, a maneira de você gerir é você fazer o bom uso desse recurso.
Coisa que, sinceramente, Godoy, eu tenho visto pouco, tá? Eu tenho visto muita gente Sim, realmente que. sim. Eu tenho visto muita gente realmente que nem estava contando com esse valor e acaba se expondo ao risco, né? Não tem jeito, se expondo ao risco aí da questão de ser um novo contaminado por esse vírus, cara. Enfrenta realmente esse modelo que, para mim, é totalmente um modelo desnecessário do governo usar só uma instituição bancária para liberar esse valor, poderia incluir mais Falou. bancos, mais formas de pagamento e etc, tá? Minha visão. Então a pessoa às vezes se expõe ao risco de ir lá para poder acessar esse dinheiro e realmente nem sequer está precisando para uma necessidade básica, né? Para uma necessidade imediata. As pessoas às vezes têm o direito, não estão erradas, se têm o direito a sacar o valor, elas precisam sacar, mas o importante primeiro ponto aí é você ter ciência de que gerir, de que fazer uma gestão financeira não é só você administrar muito dinheiro ou somente dinheiro, é você cuidar realmente dos recursos que você tem, porque às vezes um mau uso de uma comida vai gerar você gastar mais dinheiro, o desperdício de uma água, de uma energia e etc, vai no futuro fazer você gastar mais do recurso que você tem, mais dinheiro de repente do que você pode. Então, nesse momento, principalmente, Godoy, o início é você esquecer se você fazia uma gestão errada, uma gestão financeira errada, é você esquecer o que você fazia antes e viver um novo momento. Porque, como eu falei, de repente o conceito que a gente tem de normalidade pode não voltar mais. Entendeu? Então, se ele Verdade. não voltar mais da maneira que nós achávamos que era normal, nós precisamos realmente estar com uma cabeça mudada, né, com um novo conceito inserido e fazer um bom uso dos recursos que a gente tem, tá? Entendi. Segunda pergunta, Giovanni. O meu momento financeiro é reflexo de um futuro ou é o resultado de um passado sem disciplina financeira? Pode repetir para mim, Godoy? O meu momento financeiro reflete um futuro incerto ou é o resultado de um passado sem disciplina financeira? Então, vamos lá. Essa foi boa. Godoy, é o seguinte, eu acho que essa questão de futuro, né, a questão do futuro ser incerto, ele é incerto em qualquer período, não tem jeito. Ele é incerto em qualquer momento que, que nós passamos. Porém, quando a gente fala de matéria, né, quando a gente fala de matéria, fala de coisa tangível, fala de dinheiro, é possível você prever boa parte do que vai acontecer no seu futuro. Basta você olhar para 10 anos atrás e você ver o que você é hoje. Você, teoricamente, é fruto de escolhas que você fez há 10 anos atrás. E, na prática, você vai ser escolha daqui a 10 anos, você vai ser fruto das escolhas que você está fazendo agora. Né? De repente, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui vai mudar conceito na sua cabeça, vai mudar meios de Verdade. vida, meios e padrões que você usa hoje de administrar, e até de alguma pessoa que possa nos estar ouvindo aí, possa estar nos ouvindo, que daqui a 10 anos ela vai estar colhendo o fruto disso. Ela vai estar participando, né, de uma escolha que ela está tomando hoje, daqui a um tempo, né, pode ser um tempo curto ou um espaço grande de tempo, que a pessoa vai estar colhendo os frutos das escolhas que está fazendo agora. Então, eu acho que nessa parte financeira não é diferente. Eu acho que realmente a gente tem um impacto. Tá? Oi? Pode falar, não, pode falar. Eu acho que agora a gente realmente tem um impacto muito grande, é impossível dizer que não, é quase que impossível ter se preparado 100% para uma ocorrência no tamanho que aconteceu, tá? Agora, eu acho que é praticamente impossível de se preparar para uma coisa dessa, mas quem tinha assim um mínimo de preparação, eu posso te garantir, tá? Quem tinha um mínimo de conhecimento na área financeira, quem fazia um mínimo de economia, eu posso te falar que está muito mais tranquilo do que a maioria que vivia uma vida financeira desorganizada. Então, para a gente entrar, o Godoy, no tema realmente principal, falando de forma técnica, eu vou tentar resumir algumas coisas que podem Sim, ajudar quem está nos ouvindo nessa hora. Então, assim, um dos pontos principais é para você inter... ter um bom planejamento. Rapidinho. Oi? É interessante, então, Giovanni, nossos ouvintes aí que estão nos vendo, a caneta e papel para anotar essas situações, não é verdade? Concorda comigo? Sim, sim, com certeza, Godoy. Eu concordo contigo, sim. Se puder anotar realmente, que eu vou passar um pouco mais para a parte um pouco mais técnica, falando realmente um passo a passo que você deve fazer para você ter uma boa gestão. Quem puder anotar aí,
existem várias ferramentas aí, como eu falei anteriormente, né? Caneta e papel são umas que eu gosto muito, mas tem gente que prefere celular, computador e etc. também não tem problema nenhum, né? A gente precisa se adequar ao Então, momento vamos que melhor nos dar um atende. tempinho para que eles possam pegar, né? Dar um tempinho para que eles possam pegar. E tem Beleza. sido bom. As pessoas já estão brilhando, Giovanni, estão bem interessados no assunto, que eu acredito que vai ser, já está sendo Que, le- de bom agrado, entendeu? Que legal, Godoy. Eu fico muito feliz com isso, porque quando você fala de finança, né, cara, de economia e etc., tudo que envolve muito número, nem sempre tem muita gente que é fã do negócio, que é fã do assunto, porque acha muito difícil. Só que, na verdade, o Godoy, é aquela regra muito simples, né? Eu costumo falar que é igual emagrecer, né? E aí você está falando de uma pessoa que não tem muita propriedade para falar de boa forma, né, cara? Então, assim, então, assim, é igual emagrecer. A gente tem na cabeça, você sabe o que você precisa fazer. Só que é difícil não é Verdade. difícil você fazer o regime, não é difícil você fazer. É difícil você fazer por muito tempo. Difícil é você Sim, implementar aquilo na sua rotina, né? Não é difícil você caminhar 5 km. Cara, não é difícil. Se você fizer isso aí uma vez, se alguém te falar, Godoy, eu vou te dar X mil reais para você caminhar 5 km. Cara, você vai. Porque o nosso corpo, ele é assim. A gente reage bem quando é desafiado. O difícil é você conseguir implementar isso na sua rotina. A mesma coisa é o planejamento financeiro. Todo mundo tem na cabeça de que é muito difícil fazer. Não é muito difícil fazer. Eu vou falar para vocês de forma técnica, e vocês vão ver que é simples de ser feito. O difícil é a disciplina para seguir o planejamento. O difícil é você pegar 50 centavos e gastar. Não sei se tem cafezinho hoje, 50 centavos, mas o difícil é você pegar aí R$ 1 para você comprar um cafezinho e você ter a disciplina de que você gastou aquele R$ 1 no cafezinho. Porque se você gasta R$ 1 no cafezinho todo dia e você trabalha de segunda a sexta, no final de semana você gastou R$ 5. Se você for ver isso no mês, você gastou R$ 20. Se você for ver isso em 10 meses, você gastou R$ 200 só de cafezinho, cara. Esse que é o verdade. tema. Essa que é a conta que a maioria das pessoas não fazem. E é aí que chega no momento desse, cara, às vezes você quer ter um café para tomar em casa e não consegue. Não Porque você tomou consegue. 300 durante o ano, cara, que você poderia ter levado a um custo de pela metade do preço. Entendeu? Então, Godoy, vou começar aí para a gente não se alongar muito, né, cara? Porque por mais que eu não pareça, quando eu começo a falar, eu não paro mais. Então, então vamos lá. Primeiro passo, Godoy, que eu costumo falar, uma das coisas que eu gosto muito é o seguinte: primeiro ponto, você tem exatamente que saber o seu dinheiro, de onde ele vem e para onde ele vai. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que todo mundo levasse isso para o resto da vida para lidar com finança, tá? Você precisa saber o quanto que você tem, de onde vem, quais são as suas fontes geradoras de dinheiro. É o meu trabalho, é a renda informal que eu faço, é a minha diária, é o pão aqui que eu vendo e etc. É o quanto que você recebe e onde que você vai colocar esse dinheiro. Onde que você vai gastar esse dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Se você não souber disso, você está fadado a uma vida financeira desgastada, a uma vida financeira sem sucesso. Primeiro ponto é isso, é você saber quanto você ganha e onde você gasta. Esse é o primeiro ponto, tá? E eu sempre falo isso, você só é senhor daquilo que você domina. Se você não domina o dinheiro, é o dinheiro que domina você. Então você é servo do dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Você só é senhor do que você domina, tá? Segundo ponto, Godoy, é o seguinte: o dinheiro ele tem que ter nome, tá? O dinheiro ele tem que ter nome. Você tem que dar nome ao seu dinheiro. Agora que tá a maioria das pessoas em home office, fica mais fácil ainda de fazer isso. Você precisa dar nome ao seu dinheiro, tá? Esse aqui, se você recebe o seu pagamento, tá, Godoy? Você, exemplo que você Sim, tem, acredito que a maioria da sua renda não é uma renda fixa, é uma renda variável, né? Você trabalha, tem dia que você ganha X, tem dia que você ganha zero, né? Na China correto. você deve lidar com momentos assim. Então, assim, para você que tem uma renda assim, principalmente, você tem que ter um excelente planejamento financeiro. Por quê? Porque a sua rotina de despesa, ela não varia tanto quanto a sua rotina de ganho, né? No final do mês, se você somar tudo que você gasta, vai ter conta ali, amigo, que você cortando o cabelo ou não cortando, ela vai chegar, ela tá ali.
Né? O gás, por exemplo, ele não Verdade. quer saber quantos cabelos você cortou, ele vai acabar com você cortando o cabelo ou não. O alimento é a mesma coisa, a Verdade. energia elétrica é a mesma coisa. Então, o importante, Godoy, é você dar nome ao seu dinheiro. Então, eu costumo sempre falar, e eu acho que uma boa prática é envelope. Receber o pagamento até você conseguir se organizar, e ter o controle sobre o dinheiro, receber o pagamento, separa por envelope, cara. Qual é o seu dinheiro do gás? Né? Você sabe que o gás vai acabar um dia. Você Show. não precisa comprar o gás quando ele acabar. Você sabe que ele vai acabar, que você gasta mais ou menos, um exemplo, tá? O meu caso é um botijão de gás a cada um mês e meio. Então, quando eu recebo meu pagamento, eu já tenho um envelopinho com o nome do meu dinheiro. Você vai lá e paga o dinheiro do gás. E assim para N Sim. coisas. O meu dinheiro do pão. Cara, esse aqui é o meu dinheiro do pão. O meu dinheiro da compra mensal. Esse aí a maioria já é de praxe separar, né? O dinheiro, o cartão, etc. Então, assim, segundo passo muito importante é esse, é dar nome ao seu dinheiro. Dá nome ao seu dinheiro. Evidencia isso. Anota papel por papel aonde que você vai gastar cada centavo do seu pagamento. Porque aí você cria realmente uma rotina equilibrada de gasto e você vê realmente onde você está colocando o seu dinheiro. De repente você vai olhar e vai falar assim, caramba, eu gasto mais dinheiro com açaí e hambúrguer do que eu gasto com arroz e feijão. Deveria ser o contrário, né? A minha despesa principal em casa deveria ser uma e a minha despesa de lanche deveria ser menor do que a minha rotina de compra em casa. Então Sim. você vai ver ali onde você está indo. E aí, Godoy, quando você tem esse tipo de acompanhamento, quando você tem esse tipo de planejamento, você sabe exatamente quando você passar por um momento difícil desse, onde você corta. Você sabe, poxa, eu gasto Correto. X reais por mês aqui de lanche. Então, esses X reais por mês aqui, esses 30 reais de lanche que eu gasto, cara, nesse momento de pandemia agora não tem para onde eu ir, então, esses 30 aqui, beleza, eu perdi minha. Exemplo, tá, Godoy? Eu perdi minha renda de R$ 1.200. Eu vou ganhar R$ 600 do governo. Eu perdi a minha renda em 50, Sim. em 50%. O que eu posso fazer dentro da minha rotina de gasto que eu posso cortar a minha despesa para eu me enquadrar dentro desses 600 aqui? O que eu posso fazer? O que eu Correto. posso cortar? Aí eu vou chegar no próximo passo, né? No decorrer aqui do nosso bate-papo, eu vou chegar no próximo passo Sim. onde a gente enumera esses gastos aí, elenca esses gastos aí em 4 frentes, né? O que é essencial, o que é básico, o que é conforto e o que é desnecessário. Que aí dentro disso você consegue ter um bom planejamento financeiro, tá, Godoy? Então o segundo é isso, cara, dá nome ao seu dinheiro, tá? O terceiro passo é realmente, cara, você anotar tudo que você gasta, como eu falei anteriormente, vou tomar um açaí, beleza. Vou comprar uma bala para o meu filho, 50 centavos, beleza. Bala para o meu filho, você vai lá e anota. É por isso que eu estou falando que a questão da ferramenta pouco importa. Se você vai ter um notebook, se você vai ter um iPad, se você vai anotar no papel de pão, se você vai anotar numa caderneta. Cara, o que importa é realmente a disciplina de você fazer um bom planejamento. E outra coisa, Godoy, que eu acho muito interessante, que aí eu colocaria aí como terceiro passo, é o seguinte. Sim. Vamos lá. Recurso financeiro, dinheiro que você tem, eu estou falando de recurso financeiro, não estou falando de aprovação de crédito, tá? De potencial de compra. Potencial de compra você pode ter inúmeros, vários, principalmente nesse momento de pandemia agora, quem tem um bom score de crédito, quem tem uma boa pontuação de crédito mediante o Serasa, quem tem o famoso nome limpo, o que deve estar recebendo de oferta de crédito agora não está no GP, né? Porque mesmo que nós estejamos passando por um momento de crise, sempre vai ter as empresas que vão ganhar dinheiro em cima da crise. É aquele velho ditado que eu escuto muitos e muitos anos na área de venda, né? Enquanto uns choram, uns vendem lenço, né? Enquanto em momento É. de chuva, alguém vende guarda-chuva. É assim. Verdade. Então, num período de crise, né? Num período de crise como esse, algumas empresas ainda estão ganhando dinheiro. Factories, empresas de crédito e etc., elas vão ofertar dinheiro para quem tem um CPF limpo. E aí, nessa hora, que a gente precisa não agir com a emoção, a gente agir na razão. A gente agir na razão. Então, assim, o terceiro ponto que eu quero elencar vai muito ao encontro disso. Por quê? Considera, Godoy, considera dinheiro aquilo que está no seu bolso ou na sua conta. Tá? Em espécie. Limite do cartão não é dinheiro. Limite do cartão é crédito. Verdade. Entendeu? Dinheiro é aquilo que vai cair na sua conta lá do seu salário, ou do bolo que você vende, ou do cabelo que você faz, ou do cabelo que você corta, ou igual a mim, que é o meu salário que cai na minha conta através da empresa que eu trabalho. Esse é o seu capital.
Você pode falar que por mês você tem X reais, é a média do que você ganha. Dinheiro é o que está no seu bolso ou na sua conta. Cheque especial, limite de cheque especial, cartão de crédito, cara, tudo isso é fator de crédito e, desculpa ter só da palavra, serve muito mais para te enrolar do que para te adiantar. Eu falo muito isso. Se fosse Verdade. para te adiantar, se fosse para te adiantar, eles te emprestariam quando você estava a limpar o seu nome. E isso não acontece. Eles só te emprestam no seu melhor momento financeiro. Então, muito cuidado com instituição financeira, muito cuidado com o banco, principalmente num momento de pandemia desse, dentro da crise, é uma excelente oportunidade para quem tem dinheiro em caixa. Né? Para quem no período de, vamos supor aí, vamos conjecturar aí, de vaca gorda, conseguiu juntar um dinheiro, conseguiu fazer uma reserva, por melhor que seja, hoje eu tenho certeza que estão conseguindo negociar coisas que há 6 meses atrás eram um preço muito diferente a um preço hoje muito melhor. Por quê? Porque dinheiro deu uma diminuída de circulação no mercado. Né? Muita commodity está aumentando, o dólar está aumentando o tempo inteiro. Então o dólar aumenta, a maioria da nossa farinha Verdade. ela é importada, daqui a pouco o pão aumenta. Então, assim, você com dinheiro na mão hoje, de repente, se você está tranquilo mediante a esse cenário, se você tem uma reserva financeira legal, não foi impactado financeiramente pela pandemia, é uma excelente hora de você negociar certas coisas que você realmente acha importante para você e que você não tinha conseguido negociar antes, tá? Por quê? Porque muita gente quer vender. Tem empresas que estão com estoque cheio, não tem para quem vender, precisam de fluxo de caixa para poder não ficarem endividados e vão negociar muito produto até abaixo do que realmente o produto vale. E é a hora de quem tem um dinheiro em caixa, né, ser um pouco mais oportunista, negociar um pouco mais e aproveitar essas oportunidades. Então, falando aí, Godoy, do quarto passo, para a gente seguir para a próxima pergunta, se tiver, Sim, falando aí do quarto passo, eu acho que realmente é para uma parte que influencia muito nesse momento, né? Cara, beleza, ok, eu sei que eu tenho que fazer um planejamento financeiro, eu sei que é importante eu saber para onde vem e onde eu vou gastar meu dinheiro, é muito importante a gente realmente dar nome ao dinheiro, saber para onde ele vai certinho, se organizar, é muito importante tudo isso, mas, cara, como que eu vou elencar isso? E aí a gente tem, tecnicamente falando, um cenário que é o seguinte, né? A gente separa na classe A, B, C, D. Aí o que é isso? Eu vou só projetar na minha tela aqui para ficar mais sim, fácil sim. a visualização, para eu passar com o conceito correto, que eu acho muito importante isso aqui, cara. É você elencar porque a perspectiva muda de acordo com a pessoa que a gente está falando, tá? Ela muda de acordo com o hábito da família, com o hábito diário, ela muda. Eu só quero passar o conceito de forma geral para a gente poder ter uma ideia central do assunto. Por exemplo, como que é a questão do orçamento ABCD, né? Você vai elaborar uma lista com todos os seus gastos. Então, assim, você tem que elaborar com tudo, cara, com 100% dos seus gastos, tá? Esse é o passo 1. Primeiro você vai fazer uma lista com 100% deles. Depois que você fizer essa lista, mas aí tem que colocar tudo. É o que eu falei, até o cafezinho que você toma. Até o cafezinho. Passou na Anota. rua, pô, deu R$ 2 a alguém. Você faz uma lista com todos os seus gastos, internet, telefone, água, gás, o que for. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar ele, vai fazer um quadrante, e vai colocar em quatro partes. Em quatro partes. Você vai separar a parte a parte B, a parte C e a parte D. Aí você vai dar nome a essas partes. A parte A é o que a gente gasta alimentos, com alimentos que são necessários para a gente sobreviver. Sem eles não tem como a vida seguir para a gente, né? Então, a parte A É, é o que você gasta com alimento. A parte B é o que você gasta básico. Qual é o básico que entra nessa parte B, por exemplo? Aí é o que eu estou te falando. Para mim, básico vai entrar energia, vai entrar gás. Hoje, telefone para mim não é básico. De repente, para alguma pessoa que trabalha como home office, hoje é básico. Para mim, hoje, básico é a internet. Então, de repente, eu vou seguir mais para frente. Vou seguir nesse assunto mais para frente. Então, na parte B, você elenca tudo aquilo que é básico para você. Ah, o meu IPTU, a minha luz, o meu botão de sim. gás, entendeu? Isso você vai elencar isso como básico. Aí depois você vai separar o que é conforto para você, né, que é uma melhora na qualidade de vida, não é uma emergência. Hoje, para mim, um conforto que eu tenho é Sky, porque eu tenho acesso a vários canais, mas eu poderia muito bem não ter uma Sky, eu conseguiria ver televisão do mesmo jeito.
entendeu? Então, assim, você vai elencar de uma maneira que seja conforto. E a outra, você vai colocar desnecessário, tá? São itens que você, de repente, tem algum tipo de gasto e eles não são essenciais. Não são essenciais. E aí é o que eu te falei. Tem algumas coisas que são muito claras, mas algumas coisas elas vão variar de família para família, né? Para família, de família para família. Então, para algumas pessoas, vai achar que pagar uma parcela, de repente, de, vamos lá, pode ser Sky mesmo, cara, é desnecessário. Então, se para você é desnecessário, já coloca na lista como desnecessário. Se está todo mundo de acordo, não vai gerar nenhum tipo de atrito para você, cara, é desnecessário. Ah, eu acho que de repente eu tenho uma conta de telefone nesse momento, de telefone celular, é um desnecessário. Eu posso atuar como pré-pago, como eu já fiz há 5 anos atrás. Eu consigo. Né? No meu caso, por exemplo, Godoy, aí falando propriamente de mim, hoje, telefone residencial para mim é totalmente desnecessário. Para mim, o que é importante é a internet. Então, no momento de pandemia desse, eu posso rever o meu conceito. Se eu vou manter meu telefone residencial com a internet, ou se eu faço um excelente plano de um operador de celular que seja mais barato e me dê uma internet para poder rotear meu computador e trabalhar. Então, tudo isso é maneira de você classificar o que é alimentar, o que é básico, o que é confortável e o que é desnecessário. Tá? Depois que você elencar isso, Godoy, aí realmente é a hora de você colocar o seu planejamento em prática, tá? Aí você vai olhar onde está indo os seus maiores gastos, e aí sempre quando a gente fala de Sim. alimento, tem umas dicas, Godoy, muito importantes para esse momento. Exemplo, puxa, é hora de estocar alimento. Eu conversei com alguns amigos meus, aí, gente, é opinião minha, tá? É opinião minha. Eu acho que a gente está prestes a passar por um momento de desabastecimento de algumas categorias de alimentação. Pode ser que a gente passe por algum desabastecimento de proteína, pode ser, de repente, que a gente passe por algum momento de desabastecimento de grãos, porque a gente tem percebido notícias em alguns veículos de mídia que várias fábricas, várias indústrias estão sofrendo muito com a questão do Covid. Muitos funcionários que estavam trabalhando na linha de frente nas fábricas estão pegando a doença. Então, consequentemente, Verdade. tem uma diminuição na produção. Então, a gente ainda tem uma classe que é muito importante para o nosso país, que é a classe dos caminhoneiros. Então, assim, se de repente começa um surto desse nessa classe, com certeza o sindicato e etc., eles vão entrar em ação, vão diminuir o número de frota e pode ser que isso venha impactar, tá, no abastecimento de algumas cidades, algumas regiões, alguns supermercados. Então, é muito importante que nós possamos se atentar a isso. E aí, na hora quem for fazer a sua decisão de compra, se acha que é o momento de estocar, sempre toda orientação que tem em relação a esse período é que você não faça muito estoque de alimento, porque de repente você pode tirar a oportunidade de alguém que não pode estocar Sim, hoje, de estar comprando correto. amanhã, né? A gente sempre tem que ter o cuidado de evidenciar esse tipo de coisa. Então, o que acontece, ô Godoy? Um tema muito importante, sempre que você for fazer o estoque, principalmente para quem não tem nesse momento, né, um poder aquisitivo muito alto, um capital muito alto para fazer essa escolha, escolha não comprar muito item perecível que vence rapidamente. Fica muito atento a isso, até os itens que são de validade mais longa, se atentem isso no mercado, deem uma olhada na validade, deem uma olhada se está com um tempo de vida útil bem grande para você poder levar para casa, e dê sempre prioridade, tá, Godoy, aos itens que demoram mais para Uhum. vencer, né? Eu sempre falo isso, assim, mais uma vez eu toco nesse tema. O nosso padrão de normalidade ele foi bruscamente alterado. A gente não sabe mais o que é normalidade quando a gente voltar. A gente não sabe mais qual vai ser a nossa realidade. Né? Há quanto tempo que isso está Verdade. passando? A gente passou. Eu lembro que quando eu voltei, eu estava de férias, aí foi dia 20 de abril, mais ou menos, que começou 100% da minha empresa trabalhar, da empresa que eu trabalho, trabalhar em home office cara, já passou abril inteiro, já está caminhando aí para o meio de maio, e, cara, minha normalidade hoje ainda é essa, sem perspectiva, já estendeu até Verdade. 6 de junho, Verdade. tá? Então a gente está falando de 2 meses dentro dessa nova normalidade, desse novo padrão de normalidade, se é que possa ser chamado assim. Então, na hora que você for estocar algum alimento, se for feito, dá prioridade a grãos, cereais que demoram realmente a vencer, que não tenha muita oportunidade de perda, né, que te dê um nível de alimentação mais equilibrado, dê prioridade a esse tipo de produto do que, de repente, a produto que você vai comprar hoje, daqui a um mês está vencendo. E para o que você já tem em casa,
dê ênfase a realmente você cozinhar tudo que você tem. Então é hora realmente de você experimentar um legume que de repente há 10 anos atrás você não comia, 5 anos atrás você achava ruim, Comer. de repente é o momento que é a hora, cara, de você fazer tudo. Então, eu aqui em casa eu estou fazendo todas as opções disponíveis, cara. Tem macarrão, a gente vai comer macarrão, cara, tinha muito tempo que a gente não comia angu, a gente vai comer angu, então é a gente se adequar à nossa nova realidade de consumo e à nossa realidade de compra, né? Então, assim, se você vai presentear alguém, pensa bem no presente que você vai dar. Não sei se é um momento para você dar roupa, para você dar um calçado caro, sabe, não tem ideia de quando a gente vai poder usar isso novamente, se é que vai poder ter um padrão de uso assim agora, entendeu? De repente você dá um fone de ouvido para a pessoa ficar em casa Já nessas ajuda, né? conferências e aproveitar essas lives aí é uma boa oportunidade, entendeu, Godoy? Então eu acho que, falando de planejamento financeiro, Godoy, basicamente, eu acho que o que eu posso contribuir é basicamente com isso, tá? Eu tenho um material montado, né, que é realmente de um planejamento financeiro passo a passo, mas aí é um material extenso com aproximadamente, vamos lá, 40 slides, que aí aborda realmente o passo a passo do início ao fim de como você fazer um planejamento familiar. Mas eu acho que para quem tinha, né, algum conhecimento de planejamento financeiro, eu acho que consegue trocar alguma informação com o que eu falei aqui. Eu acho que para quem não tinha nenhum padrão, né, de planejamento financeiro na mente, ou que nunca conseguiu implementar, ou que sequer tinha ideia de como fazia, eu acho que também sai desse bate-papo com um pouco mais de conhecimento. E em Verdade. resumo é isso, cara. Em resumo é isso. Eu acho que tudo que a gente for falar de agora para frente vai se encontrar muito dentro do que eu já estou citando. Eu acho que esses 4 primeiros passos básicos aí que eu falei, quem seguir ele aí, mesmo nesse momento de pandemia, não tenho dúvidas que vai ter sucesso. E aí, só para finalizar a minha fala aqui agora, Godoy, eu acho que esse home office, esse momento aí de todo mundo de quarentena, esse momento de todo mundo em casa, é um excelente momento para você aprender a se planejar de maneira melhor, falando da sua nova carreira, né? Falando de como que você vai seguir a vida depois disso tudo, tá? Então eu queria deixar aí para vocês algumas instituições que oferecem aí vários cursos de capacitação Bom, gratuitos, bom. instituições de excelente qualidade. Então assim, FGV, por exemplo, tá? Fundação Getúlio Vargas, essa aí eu pesquisei, tá, Godoy? Eu pesquisei, já fiz alguns cursos lá, eu fiz um MBA lá. Então, assim, hoje, só para você ter uma ideia, hoje, se você entrar na Fundação Getúlio Vargas, faz uma pesquisa por alto, vê quanto custa um MBA nessa instituição, você vai ver que é mais caro que um carro zero. Então, assim, é uma instituição hoje que oferece mais de 50 cursos, Godoy, totalmente gratuitos, online, para qualquer pessoa Legal. que queira se inscrever, para se inscrever e fazer. Então, mas tem muito curso. Em várias áreas que você possa imaginar. Tem curso na área de informática, que tem o básico, tem Excel. É só Excel que eu vi, tem básico, avançado, intermediário, Excel, web, tem vários cursos que você pode fazer. Tem curso de design, tem curso de gestão de projeto, tem curso de, se não me engano, tem curso na área de marketing, tem curso na área de vendas. Cara, é uma gama muito grande. E outra instituição também, Godoy, que eu gosto muito, e fornecem Sim. cursos com alto padrão, reconhecidos no mercado, tá? E também são de graça, é a Fundação Bradesco, tá? A Fundação Bradesco também tem, podem entrar, pesquisar, que com certeza vocês vão ser muito bem sucedidos. E aí é como eu falei anteriormente, né? Daqui a alguns anos nós vamos estar vivendo as escolhas que nós estamos fazendo agora. Então, quem tem oportunidade de estudar um pouco mais, de se preparar e se qualificar um pouco mais, se nós conseguirmos, né, voltar ao nosso antigo padrão de normalidade, não tenho dúvidas que nós vamos voltar para um mercado com muita oportunidade. Com muita Sim. oportunidade. Que o mercado mudou muito. O mercado mudou muito. Então, assim, quem voltar dessa pandemia mais preparado do que entrou, não tenho dúvida que vai ter muito mais oportunidade do que tinha antes, tá, Godoy? Com certeza. Dica aí, então, né, Giovanni, para se dedicar nesse momento aí, que tá em casa aí, tá bom? Giovanni, terceira pergunta, meu amigão. Como pagar as contas que não param de chegar? Essa pergunta aqui é bem engraçada, né? Bem interessante. Como pagar as contas Então, que não param de chegar? Godoy, primeiro lugar,
é você definir realmente as que são mais prioridades. Se você não tem o recurso para pagar todas as contas que estão chegando, você tem que definir realmente quais são as mais prioritárias, tá? Se você tiver recurso para escolher e ter que fazer esse trade, essa troca, essa escolha as que realmente vão te gerar menos juros caso você venha a atrasar. E caso você tenha que atrasar alguma conta, Godoy, é muito importante você comunicar isso, cara, a questão da instituição de crédito, tá? Se você não vai conseguir pagar um cartão de crédito, ou se você não vai realmente conseguir pagar, é de suma importância que você entre em contato, tá, com a sua fonte aí, credora, e tente negociar, tente refinanciar, tente parcelar, e se não tiver escolha mesmo, você tem que realmente escolher aquilo que fazer a escolha daquilo que realmente é básico para você, que você não pode ficar sem, e as demais, tem instituições bancárias, por exemplo, que estão postergando para o ano que vem, para 3 meses, né? Tem decreto do governo em algumas situações que te isenta de pagar algumas contas, então eu sempre falo isso, cara, procura usar esse tipo de coisa só se realmente você estiver precisando, muito, né? Porque um dia você vai ter que pagar isso. Então, assim, o quanto antes você conseguir vencer esse momento dentro da sua normalidade, por mais que a normalidade agora seja de muita dificuldade, faça isso. Para quando você passar desse momento, você já não tenha muito saldo a vencer. Você já tenha mantido as suas contas em dia. Porém, repetindo aí, se realmente as contas não param de chegar, você perdeu muita renda e você não está conseguindo fazer, escolha pagar em primeiro lugar, as que são de necessidade básica para você. Em segundo lugar, escolha pagar as que vão te gerar menos juros se você não pagar, tá? E caso você não consiga, você tem que entrar em contato, cara, imediatamente com a sua fonte credora para você tentar renegociar isso antes que você possa ser penalizado com mais juros aí, tá bom? Legal, show de bola. Nós temos aqui a última pergunta, Giovanni, e já te agradecendo aí por tudo, né? Por todo esse momento de abrir a mente das pessoas que estão em casa, né? Estão aí nas redes sociais, conectadas aí junto conosco aí, acompanhando um pouquinho aí do conhecimento dado pelo irmão para que as pessoas possam se adequar a esse momento. A última pergunta, Giovanni, é como tratar os pagamentos e dívidas que não param de chegar? Provavelmente deve ser a pergunta está relatando que já deve estar atrasado, né? Porque Legada a a. gente respondeu uma. Ah, é? Deve ser o que já. É provavelmente sim, porque a gente já recebeu uma anterior igual. Então, assim, para mim é o seguinte: se você já tem uma conta que já venceu, que você não conseguiu pagar, né? Isso às vezes é uma forma inevitável, não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que o ideal é você primeiro, você ver em relação, no caso, dentro da esfera, né, jurídica, qual o direito que você tem. Eu acho que isso é muito importante, tá, o Godoy? Quando você tem uma conta vencida, uma prestação não paga, você vê aí Código de Defesa do Consumidor, o próprio Procon tem site de busca e pesquisa, tem telefone para você se orientar, né? Certas vezes você consegue até consultoria, tem advogados especializados nisso, então se é valor muito alto, você não consegue, e esse, como eu falei anteriormente, é um excelente momento para quem tem recurso poder negociar esse tipo de coisa. Então, se você já tem uma conta vencida, o ideal é você mergulhar dentro do que você tem direito, mergulhar dentro dos órgãos que normalizam isso, né, que normatizam esse tipo de coisa, procurar informação da maneira mais clara possível para você conseguir fazer o melhor negócio possível. E para mim não tem outra dica, cara. Se você deve, tal, Godoy, se você tem um débito em aberto, a melhor coisa a se fazer é você pagar. Por mais que nesse período você não tenha recurso, se for esse o ponto de você não ter o recurso para fazer, mas eu acho que o momento ideal é de você realmente pesquisar, entender qual é o valor, entender, porque para mim é o seguinte: a gente casa quando marca a data, né? Quando você intitula a data do seu casamento, aí você sabe que você vai casar. A dívida é o seguinte: é quase que impossível você pagar o que você deve se você não souber quanto você deve. Então, por mais que seja difícil, seja duro, você acha que seja muito, você precisa consultar, né, a quem que você está devendo, você precisa olhar, mapear aquilo ali, porque dali parte o seu planejamento financeiro.
Hoje é impossível eu pagar essa conta, mas pode ser que de repente você estudando, se preparando, se esforçando mais no seu trabalho, você conseguindo um novo trabalho, etc., daqui a alguns anos você tenha recurso para você pagar aquilo ali, aquilo que às vezes hoje parecia ser uma conta impagável, amanhã ou depois é uma conta que vai fazer parte da sua rotina financeira, tá? Conheço várias pessoas que já passaram por isso, conseguiram sair e hoje vivem de forma tranquila, sem dever a ninguém, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida para a gente poder ajudar mais pessoas aí a saírem dessa situação tão incômoda. Com certeza, Giovanni. Eu quero, cara, te agradecer, entendeu? Porque quando eu te fiz o convite, você logo, logo se propôs a estar aqui com a gente aqui na volta de papo e esclarecendo a gente, né, as pessoas que estão em casa meio apertado e pôde anotar, eu acredito que notaram e vão conseguir, Giovanni, nós vamos conseguir sair, as famílias vão conseguir voltar a viver, não como tu falou, né, da vida normal como era antes, não, mas eu acredito que vão conseguir ter um jeito de se manter, né? E nesse momento, eu acho que também é importante, Giovanni, é a família junto, né, cara? Passar esse momento junto, né? Esse sentimento, falar, filho, não tem como, filho, não dá, papai tá apertado, mamãe não tem. Então, eu acho que é muito importante também, né? Você abrir a real situação para a família, como é que, né? Para não ter o filho querer uma coisa e saber que pode dar para poder agradar o filho e lá na frente volta para dentro de casa, correto? Perfeito, Godoy. Como eu falei no início aqui do nosso bate-papo, né? Eu falei no começo aqui, principalmente quando a gente fala de finanças de família, é fundamental que isso seja tudo pautado dentro da transparência, né? Que o reino dividido não vai à frente, não tem sucesso. Então é muito importante que para você ter uma boa gestão financeira na sua família, você realmente tenha isso alinhado com 100% dos integrantes da casa, pelo menos, né, que vivem juntos ali para todo mundo remar na mesma direção. E aí a gente sabe que tem um momento de tem tempo para todas as coisas, né, Godoy? Em resumo é isso, tem tempo para todas as coisas. Verdade. Tem tempo que a gente realmente tem condição de fazer algo a mais e tem tempo realmente que é o momento de você segurar, de você diminuir custo e não é o momento, de repente, de você fazer tudo que você fazia antes. E quando você tem isso alinhado para 100% dos membros da família, das pessoas que convivem contigo, por mais que não seja fácil, mas com certeza vai ser muito mais fácil do que se você não tivesse isso alinhado com 100% das pessoas que convivem com você. Então, acho que é importantíssimo o tema que você levantou e é muito pertinente porque a gente falou no início. Falando de finanças, tem que estar 100% alinhado com todo mundo, para todo mundo ir na mesma direção, que o caminho, não tem outro caminho que não seja o sucesso financeiro se todo mundo realmente conseguir ter a disciplina de seguir um bom planejamento financeiro. Correto. Giovanni, quero ir os agradecimentos finais, entendeu? Como eu disse aí, voltamos o nosso papo e com força total, teremos feira às 20 horas, nós teremos aqui sempre um assunto para abordar, coisas assim para estar falando conosco, assunto super interessante, como foi esse de hoje, tá bom? Muito obrigado por tudo aí, tá bom, Giovanni? Beleza, Godoy, mais uma vez eu quero te agradecer, tá, pela oportunidade, muito bacana. É a minha primeira experiência assim, né, nesse formato, nunca tinha participado de live. Muito legal, mais uma vez aí, muito obrigado, tá, pela oportunidade de estar contigo. Parabéns pela iniciativa, tá, Godoy? Parabéns, segue nesse caminho aí, cara, que Deus te abençoe realmente, né, te conservando aí com essa mesma mentalidade, né, te proporcionando aí cada vez mais e mais sucesso, né? Não tenho dúvida de que você vai chegar no patamar que você deseja, tá? Oro a Deus por isso. Quero agradecer aí todo mundo que dedicou o tempo aí, que saiu da sua rotina para poder ouvir a gente, né? Por mais que alguns parem um pouco, outros acompanharam até o final. Quero agradecer a todos aí que participaram, tá? Isso é muito bacana. Quero aproveitar o momento, Godoy, para desejar um feliz Dia das Mães Sim, para todas as mamães que estão ouvindo, para as que não estão, para todas as mães do Brasil. Quero deixar aí uma frase, né, cara, para a gente não desanimar, né? O momento é difícil, mas eu não tenho dúvida de que nós vamos superar.
Não tenho dúvida disso, e eu tenho certeza que quando a gente passar aí, depois de toda a tempestade, vem a calmaria. Não tenho dúvida de que a gente vai estar em outra oportunidade aí, fazendo outros momentos como esse, fazendo outros bate-papos, falando de coisas aí Sim. bacanas em um cenário bem mais favorável do que esse. Então, mais uma vez, eu sou uma pessoa, já a vida inteira eu dou muita graça a Deus por tudo, sou uma pessoa muito grata pelas oportunidades que Deus tem me dado, por tudo que Deus tem feito na minha vida, e eu acho que é um momento realmente de não tem uma palavra que eu não possa que eu possa resumir melhor do que essa para todo mundo que está aí me ouvindo, tá? Mais uma vez, meu muito obrigado. Valeu, meu amigo. Deus te abençoe. Boa noite aí, na esposa, na família. Fica com Deus, tá? Tamo sempre aí, tá bom? Com certeza nós vamos voltar com outros assuntos. Eu tá contigo aí, entendeu? Nós vamos sentar depois aí para ver uns outros assuntos que a gente pode estar conversando aí, levando a informação para as pessoas que estão em casa aí, tá bom? Fica com Deus. Um abraço, Godoy, muito obrigado. Fica na paz. Valeu. Gente, é isso aí. Tivemos aí nosso momento legal, importantíssimo com o nosso irmão Giovanni. Eu quero dizer para vocês que está em toda feira, a partir das 20 horas, nós teremos o nosso papo aqui. E esse bate-papo que tem sido bênção, tem levado informações para todas as famílias. Semana que vem vai estar conosco aqui o pastor abençoado, um homem de Deus, e nós vamos falar sobre família. Anota o tema aí. Como manter um relacionamento saudável, como manter um relacionamento familiar saudável em meio à quarentena. Nosso irmão, nosso pastorzão, Marcelo Linhares. Amigo pastor. Graça e paz, meus amados, aqui quem fala é seu amigo pastor Marcelo Linhares. Estou passando aqui para poder te convidar para o programa no dia 15 às 20 horas, na sexta-feira, o programa do meu amigo Godoy da Unção. Nesse programa nós vamos estar falando sobre família, bate-papo de família. Como está a sua família no tempo de quarentena? Como está a minha família no tempo de quarentena? Você quer saber como a gente vamos suportar esse momento onde as famílias estão dentro de casa? Não é verdade? Então é o seguinte, vamos conversar na sexta-feira, dia 15, às 20 horas, no programa Godoy da Unção. Te aguardo lá, você é o meu convidado. Obrigado, meu pastor Marcelo Linhares. Está em casa nos acompanhando. Deus te abençoe, pastor. Até semana que vem, se Deus quiser. Gente, chegamos ao final do nosso. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora, até esse momento, nos acompanhando. Quero dizer para você, continue compartilhando essa live. Entendeu? Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Compartilhe dizendo para as pessoas que a redação foi legal e você assista, tá bom? E para finalizar, quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães de Guapimirim. Que Deus possa abençoar a vida de todas vocês, até mesmo aqueles que perderam sua mãe, mas que o Jesus possa trazer paz e conforto para o seu coração. Fica com Deus. Tenha um sábado abençoado, uma semana abençoada, tá bom? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.